Hoje nós estamos lendo o capítulo 5 do livro de Josué, que é o trecho imediatamente anterior à entrada do povo de Deus na cidade de Jericó. Antes de que façam o cerco, antes de que derrubem as muralhas. E o texto diz: então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncisa de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto, durante a viagem depois do êxodo, não o tinha sido. Ora, o que é a circuncisão? A circuncisão é um rito da aliança que Deus fez com Abraão e com a sua descendência. O que é uma aliança? Uma aliança é um pacto. Uma aliança é um acordo. Uma aliança é um contrato, mas não qualquer tipo de contrato. Uma aliança é um contrato pelo qual passa a ser uma extensão do outro. E por isso a aliança dos povos antigos era feita mediante ritos. Todos esses ritos nós podemos ler no livro do Gênesis que Deus fez com Abraão. Em primeiro lugar, Deus disse: eu serei o seu guarda. Um dos ritos da aliança é a troca de armas. Entrega as armas para o outro, para dizer: a partir de agora eu sou a tua defesa. Um outro rito da aliança: a troca de vestes e a troca de nome. Um passava a se chamar pelo nome do outro. Então, se a aliança fosse feita entre José e João, José passava a se chamar José de João, e João passava a se chamar João de José. Por isso Deus muda o nome de Abraão. Ele se chamava em hebraico Avram, e ele passa a se chamar Avraham. Este acrescentado ao nome de Abraão é a sílaba cultural do nome de Yahvé. Deus muda o nome de Abraão. E a partir de então, Deus vai se passar a chamar de o Deus de Abraão. Deus faz o sacrifício. Os animais são partidos ao meio. Abraão sacrifica aqueles animais. Passa entre aqueles animais uma tocha. Era um dos ritos da aliança. O sacrifício que selava a aliança. Outro rito da aliança: a cicatriz. Os povos antigos faziam cicatrizes no braço, faziam cicatrizes sobretudo no pulso, e assim, quando chegava alguém, ele mostrava aquela ferida, e aquela ferida era a marca de que uma aliança tinha sido feita. Portanto, eu não estou sozinho, eu tenho alguém que fez a aliança comigo. No caso da aliança que Deus fez com Abraão, esta aliança leva uma cicatriz no órgão reprodutor masculino, cuja sobressalência de carne é cortada. Esta é a circuncisão.
somente no órgão reprodutor, porque a aliança que ele está fazendo não é apenas com Abraão, mas é com Abraão e a sua descendência. Por isso, geração após geração, todos os israelitas deveriam ser circuncidados. Isso significa que uma vez que eles estão circuncidados, estão debaixo do sangue da aliança que Deus firmou com Abraão. É uma aliança de vida e morte. Nós lemos, por exemplo, no livro do Êxodo, logo no capítulo 4, quando Moisés volta para o Egito, ele leva o seu filho, então vem um espírito de morte e nos ataca. Então eles entendem, não, nós não circuncidamos, é preciso circuncidar. Ele precisa estar circuncidado. Era exatamente o que Deus estava cobrando desses israelitas que tinham passado pelo deserto. A geração que saiu do Egito morreu toda, inclusive Moisés. A nova geração ainda não tinha sido circuncidada, ou seja, não estava debaixo do sangue da aliança. Como poderia enfrentar Jericó? Como poderia ir àquelas muralhas de Jericó se não estavam debaixo do sangue desta aliança? Mas você sabe que Jesus, na noite que foi entregue, ele disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele tem uma aliança para você. E esta aliança fez com que ele tivesse Jericó. É por isso que Josué circuncida aqueles homens com uma faca de pedra, porque a Escritura diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. E Paulo diz: aquela rocha é Cristo. Ou seja, ele nos elevou desde o momento em que fomos batizados à condição de filhos de Deus nele, lavando-nos do seu sangue. E a única condição que ele nos pede é que nós vivamos debaixo do sangue da aliança. Isso significa debaixo do seu senhorio. Ou seja, nós temos que mostrar na nossa conduta se nós somos ou não servos de Deus, se nós servimos a Jesus verdadeiramente, se nós temos uma aliança com Ele realmente. Se você vem aqui à igreja, participa de uma missa, vem ao centro de Jericó, sai daqui, vai para um baile mundano de carnaval, desculpe, você saiu da cobertura do sangue. Você sai da igreja, vai para um lugar de pecado, você saiu da cobertura do sangue. Você transgride os mandamentos de Deus, você vive como um pagão, você não entregou a sua vida ao Senhor, você não se converteu de verdade, o seu coração não se rendeu a Cristo, você não está debaixo do sangue da aliança. Mas se você vive na fé do Filho de Deus, que te amou e por ti se entregou, a carta aos Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante, penetrante, como uma espada de dois gumes. Ele está circuncidando o teu coração, Ele está fazendo uma cirurgia pela palavra na tua vida, Ele está tirando a carnalidade de você, Ele está te levando para uma vida no Espírito, Ele está te conduzindo para uma estatura na qual Ele é o Senhor da tua vida, na qual Ele é o Rei, na qual Ele passa a ser o critério de todas as coisas. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa
No 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado. Veja, celebrar a Páscoa o que é? Celebrar a Páscoa é passar pela cruz de Jesus Cristo, pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Cada vez que nós celebramos a Santa Missa, nós celebramos a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor, o sacrifício do Senhor. Este mesmo sacrifício de Jesus se torna presente sobre os nossos altares. O cordeiro imolado faz com que a sua imolação, a imolação de sua alma, esteja viva sobre os nossos altares. E o texto diz: e o maná cessou de cair no dia seguinte àquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. O maná é o alimento do deserto. São aquelas graças que caem do céu, sem quase a gente esperar. É aquela fase, quando a gente conhece a Jesus, em que a oração flui, em que a vida no Espírito vai acontecendo, em que tudo parece que vai no automático. Só que quando Ele nos coloca na terra prometida, aí é a hora de cultivar. O maná não vai mais cair do céu. É você quem tem que cultivar a vida no Espírito, pela tua oração. Portanto, é hora de celebrar a Páscoa nos sacramentos da igreja, mas é hora de ir para a oração, aonde eu me edifico no Espírito. São Paulo diz: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Diz ele: cantarei com o Espírito e cantarei também com a minha mente. Orarei no Espírito e orarei também com a minha mente. Mas aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Portanto, eu preciso orar no Espírito, eu preciso edificar a minha fé no Espírito, eu preciso todos os dias entrar na intimidade do Senhor e cultivar a vida de Deus em mim, para que o diabo não vença sobre mim. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós não bebemos a graça do Senhor, nós não nos revestimos da graça dEle, nós esperamos que tudo caia pronto do céu. Nós vivemos em dias em que há uma igreja preguiçosa na oração, uma igreja que não consegue mais ir para o lugar de oração e estar com o Senhor. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse: que ordena o Senhor ao seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Sabe o que acontece quando você começa a orar? Quando você começa a fluir no Espírito, seus olhos espirituais se abrem e você vê a multidão de anjos que estão lutando em teu favor. Os teus olhos espirituais se abrem e você vê que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Os seus olhos espirituais se abrem e você vê que aqueles que estão conosco estão em maior número do que aqueles que estão contra nós. Os seus olhos espirituais se abrem e você descobre: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você descobre que a batalha pertence ao Senhor. Você descobre que os exércitos não são seus, são dele. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está lutando por você, Ele está combatendo por você, Ele está guerreando por você, Ele está dia após dia
trazendo sobre a sua vida vitória. Não duvide, meu irmão, no teu coração. Não tenha nenhum tipo de dúvida. Deus está estabelecendo na tua vida a diferença que Ele provoca pela fé. Creia, agarre no invisível. Pega a graça que o Senhor está te dando. Não tenha covardia de derramando o dom da oração sobre a sua vida. Você recebe? Você recebe? Recebe o dom da oração. Recebe o dom da oração que o Senhor transfere para você. Recebe o dom da oração que o Espírito Santo gera em você. Ninguém mais vai te parar. Ninguém mais vai conseguir te deter. Porque quando as coisas começarem a ficar difíceis do lado de fora, você vai colocar sua boca no pó, vai tirar o seu sapato dos pés e vai descobrir que é o Senhor quem manda. Esse é o poder da oração. Este é o poder da oração. Que doravante você seja um cultivador debaixo da aliança do sangue do Cordeiro. Você possa simplesmente receber os melhores dons que Deus reservou para a sua vida neste tempo.